Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Vamos aos trabalhos? Hoje nós vamos falar sobre fatoração, tá? Fatorar significa decompor em forma de fatores. E você sabe que fatores são números que representam elementos de uma multiplicação, tá bom? Então não esqueça disso. Numa multiplicação nós temos os elementos chamados de fatores e o resultado é chamado de produto. Os fatores são aqueles números que estão sendo multiplicados, ok? Até aí todo mundo lembrou, tá tudo certo? Vamos em frente. Você já deve ter aprendido a decompor números em fatores primos e expressões algébricas em produto de monômio por polinômio ou binômio por binômio. Vamos recordar alguns casos. O primeiro caso é chamado de fator comum em evidência, tá? É o fator comum em evidência. Esse caso a gente estudou em sala de aula, você deve estar lembrado, né? A gente fez lá, o que é o fator comum? Fator é um elemento da multiplicação. Se ele é comum, ele pertence a mais de um elemento, pertence a mais de um grupo, tá? E evidência é mostrar esse número. Quando eu aponto, eu mostro, eu apresento, eu estou colocando em evidência, tá ok? Então é descobrir qual é o multiplicador que está repetido e apresentá-lo. Isso é o fator comum em evidência, tá bom? Se você quiser, pegue aí a sua canetinha e faça um cagante aí do lado do seu livro, escreva o que é fator comum em evidência. Fator comum em evidência é o elemento da multiplicação que está repetido e que eu devo mostrá-lo, tá bom? Você escreve isso aí, pausa o vídeo, escreve bem bonitinho, deixa aí à mão, que quando você precisar para estudar para a prova e etc, você vai lá com o seu recurso, tá bom? Segue em frente. Seja a expressão numérica 4 mais 6 menos 8. Podemos ver que ela tem 3 parcelas, que são múltiplos de 2. Logo, vamos reescrevê-la como... Tá, vamos reescrever, né? Vamos lá, só um instante enquanto eu pego a canetinha. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a expressão numérica. Nós vamos reescrever, sendo que ela tem 3 parcelas, vamos transformá-la em múltiplos de 2. Sabendo que esses elementos são múltiplos de 2, por exemplo, 4, quem é 4? 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3. E o 8, no caso, menos 8, que aqui ele é negativo, fica 2 vezes 4. Então, você vai reescrever. Está aqui, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Transformou em fatores, elementos que estão se multiplicando, tá? O fator 2 é comum em todas essas parcelas. Você pode observar que o 2 está repetido em todos eles. Olha, 2, 2 e 2. Ele está repetido. É um multiplicador repetido, ou seja, fator comum. Quando eu identifico esse fator comum, a identificação é a evidência. É colocar em evidência, tá bom? Então vamos lá. O fator 2 é comum em todas as parcelas. Desse modo, podemos colocá-lo em evidência, podemos apresentá-lo, dizer que ele é o repetido, tá? Então ficou assim, ó, é o 2, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, pega o número repetido e coloca aqui fora 2 vezes 2 mais 3 menos 4, tá bom? Então, você coloca aí, ó, fora do parêntese o 2, que é o número, o fator comum, e quem não está repetido vai para dentro do parêntese. Pronto. Segue o enterro, vamos lá. Se você efetuar as operações da primeira expressão e da última, perceberá que ambas têm o mesmo resultado. Logo, podemos escrever. Olha, é só efetuar 4 mais 6, 10, menos 8, 2. E aqui, ó, 2 mais 3, porque a gente resolve primeiro o parêntese. 2 mais 3, 6. Aliás, desculpa.
2 mais 3, 5. 5 menos 4, 1. 2 vezes 1 também é 2. Então, podemos comprovar que, de toda forma, de toda maneira que está explícita, né, esse resultado será sempre o mesmo, ok? Então, vamos adiante. Segue o fluxo. Vamos lá, ok. Pronto, continuando. Agora vejamos no caso de uma expressão algébrica. Se a expressão 4x² menos 8x, tá? Sendo essa expressão, o que a gente vai fazer aí? Vamos decompô-la. Então, ficará assim. Deixa eu pegar a caneta. Um instante. Pronto. 4, eu vou colocar no espaço vazio aqui, olha. 4x² menos 8x. O que vai acontecer com ele? Já está representado aqui, ó, você pode olhar, você pode observar, já tem o resultado, está tudo pronto. O resultado é esse aqui, ó, tá? Mas aí, nós vamos fazer do nosso modo aqui, vamos lá. Ficou assim, ó, 4 e 8, quem é 4 e 8? 4 e 8 é 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, x ao quadrado, que é x, e 8x é 2 vezes 4, x. Quem está repetido? O 2. Então, o 2 fica fora. Na parte algébrica são as letras, tá? Você já está cansado de saber que álgebra é letra. Então, pega a letra que está repetida e coloca fora. X, 2x. Quem sobrou aqui, ó? 4x no primeiro. E quem sobrou aqui? 2. Pronto. Ficou assim, ó. 2x vezes 4x menos 2. Essa é a forma fatorada desse elemento. Tá bem aqui, ó. Tá aqui o resultado, né? Ok. Bastava multiplicar 4x vezes x menos 2, porque ainda dava de fatorar, né? Eu fiz por 2, você poderia ter feito também por 2. Aí dava de fatorar novamente, ou então você faria por 4 direto. Eu fiz por 2, que é para iniciar devagar o processo e você conseguir visualizar, tá bom? Vamos lá. Segue. Fatoração de expressões algébricas do segundo grau. Trinômios quadráticos, expressões algébricas do segundo grau, são aquelas que apresentam o maior expoente de uma variável elevada ao quadrado. No caso específico do nosso estudo, vamos ver trinômios do segundo grau, também conhecidos como quadráticos. Vejamos alguns exemplos. Tá? Vamos lá aos exemplos dos trinômios. Fica assim, ó. X² tá aqui, gente, tá? O que eu estou falando está aqui embaixo. Só você acompanhar no seu livro aí. X² menos 2x mais 5. 3y ao quadrado mais 5y menos 25. 4 menos 2b mais b ao quadrado. Esses elementos são exemplos de trinômios, tá? Então, você deve prestar bastante atenção. Trinômios, pelo óbvio, né? 3. Então, 3 elementos. Tem aqui, ó, x² é um, menos 2x é outro, mais 5 é outro. 3 elementos, trinômio. Aqui também tem 3 elementos. No último também, mais 3 elementos. Então, em cada um desses com 3 elementos, a eles chamamos de trinômios, tá? Então, vamos lá. Fatorar um trinômio quadrático resulta no produto da soma pela diferença de dois termos, ou no quadrado da soma ou da diferença, os mesmos estudados como produto notável. Só para a gente lembrar, antes de passar para a próxima folha, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Diferença de dois termos, produto da soma pela diferença. Produto da soma é aquele que ficou assim, ó. A mais B vezes A menos B, tá? Lembrou disso?
que o resultado vai sempre dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Isso aqui é o produto da soma pela diferença, que nós chamávamos de PSPD, ok? Tá bom? Só para você lembrar, para dar uma aquecida na memória aí. Vamos lá. Próximo, ele falou que é o produto da soma pela diferença. O próximo ele disse que é quadrado da soma ou da diferença. Quadrado da soma é quando eu tenho assim, ó, A mais B, os dois elevado ao quadrado. O resultado disso fica como quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, ok? Então você precisa lembrar disso aí. Isso é o produto notável importantíssimo nessa jornada para você. Por último, ele falou do quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença ele vai ter apenas a mudança do sinal, onde era mais vai ficar menos. Assim, ó, A menos B ao quadrado. Então ficou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, 3 produtos notáveis a gente tem aí, você precisa usá-los. O primeiro, produto da soma pela diferença. O segundo, quadrado da soma de dois termos. E o terceiro é o quadrado da diferença de dois termos. Agora que a gente já reviu, que a gente já relembrou, vamos passar adiante. Vamos em frente. Vamos lá. Ok, segue. Primeiro caso. Seja o trinômio x² mais 6x mais 9. Vimos anteriormente que há um produto notável chamado quadrado da soma. Com base nele, tentaremos fatorar o trinômio até obter o quadrado da soma entre dois termos. Primeiramente, vamos escrever o monômio 6x como o produto entre 2, um número e a variável. 6x é igual a 2 vezes 3x, tá certo? Então, podemos escrever dessa maneira, assim, ó. Você está observando, aqui você está vendo, tá? x² mais 6x mais 9 é igual a x² mais 2 vezes 3x mais 9. Perceba que 9 é o quadrado do termo 3 e x² é o quadrado do termo x. Escrevemos agora o trinômio na seguinte forma. x² mais 6x mais 9 é igual a x² mais 2 vezes 3x mais 9. Então, o que acontece aqui? Ó? Isso tudo, x² e 3², porque 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ficou assim representado. X mais 3 ao quadrado. Pronto. Isso aqui é um quadrado da soma de dois termos. Logo, teremos que tudo isso é igual ao quadrado dos termos x mais 3. Galera, simplificando, essa é a forma do livro lhe explicar. Agora, vamos à forma do tio Gessé. Vamos lá, que é a melhor forma do mundo, né? Que você aprende rápido, graças a Deus. Vamos lá, vamos fazer a magiquinha para ficar bonito. Olha só, te liga. Toda vez que você tiver um trinômio, coloque na sua cabeça o seguinte. Trinômio, 3 elementos. Tem o elemento 1, o elemento 2 e o 3. Como está aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho aqui x² mais 6x mais 9. Então isso aí é um trinômio. Eu tenho 3 elementos, tá? 3 elementos. O que você vai fazer? Esquece tudo isso que ele falou aí, que não sei o que, coloca para cima e para baixo. Você faz o seguinte, apenas tire a raiz do primeiro e a raiz do último. Quanto é a raiz do primeiro? Raiz de x². X. Raiz de 9. 3. Pronto. Aí, mais com mais é mais.
coloque entre parênteses, tá? Aí, para confirmar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, você faz assim, ó, multiplica por 2. Se a multiplicação disso por 2 der isso aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito. Aí basta a gente colocar esse 2 aqui em cima. Vamos ver se é x vezes 2, 2x vezes 3, 6x. Sim, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, se ele é trinômio quadrado perfeito, então, como é que fica o resultado disso? Fica elevado ao quadrado, tá? Aí você eleva ele ao quadrado, tá bom? E vira um produto da soma de dois termos, tá aqui, ó. Isso aqui é igual ao produto da soma de x mais 3. Opa, não é 3 aqui em cima, é 2. Aí, agora, bem bonitinho. Fechou? Relembrando, tira a raiz do primeiro número e tira a raiz do último número. Os resultados você multiplica por 2. Se essa multiplicação por 2, o resultado for igual ao termo central, que é esse termo que está aqui no meio, então teremos aí o produto notável, tá? Ok? Então, vamos seguir adiante. Vamos em frente. Então, podemos escrever, tá, beleza. Ele fez tudo isso, né? Ele fez tudo isso para explicar isso aqui que a gente acabou de fazer. Beleza? Vamos lá. Segue. Segundo caso, seja o trinômio 5x² mais 5x mais 6. Olha, uma coisa importante que você não pode deixar de fazer é manter a organização da sua continha, tá? Sua continha tem que estar organizada. O primeiro elemento tem que ser sempre quem está ao quadrado, depois o número com a letra e por último o número sem letra, tá? Você tem que sempre organizar, porque às vezes pode ser que ele venha bagunçado, exatamente para confundir a sua cabecinha, tá bom? Então vamos lá. Seja o trinômio 5x² mais 5x² mais 5x mais 6. Nesse caso, nós temos um trinômio resultante do produto x mais a, x mais b. Perceba que a mais b é 5 e a vezes b é 6. Vamos lá. Assim, teremos dois números que somados resultam em 5 e multiplicados resulta em 6. É fácil verificar que 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 dá 5. Galera, o que a gente quer falar é o seguinte, que esse número aqui, ó, ele é o produto. Isso aqui, ó, é a soma. Produto e soma. Produto de quê e soma de quê? Produto das raízes, tá? Ou seja, as raízes são as respostas. Produto das respostas. Então vai ficar assim, ó. Toda vez que você tentar encontrar o radical, tentei encontrar a raiz do primeiro, tentei encontrar a raiz do último e não deu certo, então ele não é um produto, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Aí você vai resolver de outra maneira, que é nesse caso, ou segundo caso. Como é que você vai fazer isso? Você vai descobrir dois números em que a soma seja igual ao resultado central e o produto seja igual ao último número, o termo independente. O termo independente é esse número que não está junto com letra nenhuma, tá? Ok até aí? Então vamos andar. Perceba. Então você vai calcular, percebendo que a soma dá 5, o produto dá 6. Quais são os números que eu, ao mesmo tempo, posso somar para dar 5 e multiplicar para dar 6? Aqui no livro já está escrito. São os números
2 e 3. Então, vai ficar assim, ó, x mais 2 vezes x mais 3. Só isso, tá? O primeiro número você coloca no primeiro parêntese, o segundo número você coloca no segundo parêntese. Entendemos? Recapitulando, você procura dois números que somado dá o número do meio e multiplicado dá o terceiro número, que é o chamado fator ou termo independente. Tá bom? Vamos lá, segue o bonde. Diferença de quadrados. Quando a expressão for assim, ó, só com dois termos, nós vamos ter um binômio, tá? Aí você simplesmente, de modo direto, você acha a raiz do primeiro e a raiz do segundo. E isso vai virar um produto notável chamado diferença de quadrados. Vai ficar assim, ó, raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 25, 5. Pronto. Aí você escreve x mais 5 vezes x menos 5. Ou o contrário, como está aqui no livro, x menos 5 vezes x mais 5. Como é que faz isso? Tira a raiz do primeiro e tira a raiz do segundo. Quando faço isso? Quando ele é um binômio. Binômio é quando tem dois termos. Só tem dois termos, é binômio. Como eu resolvo? Raiz do primeiro, raiz do segundo. E essas raízes ficam uma multiplicação com sinal de mais por outra multiplicação com sinal de menos. Fechou? Andou. Vamos lá. Equação do segundo grau com uma incógnita. Você deve ter visto nos anos anteriores que equações do primeiro grau com uma incógnita são sentenças matemáticas expressas por uma igualdade, em que há pelo menos um termo desconhecido. A incógnita. Na equação do primeiro grau, essa incógnita tem 1 grau, ou seja, grau 1. Ela está elevada à potência 1. Assim, tá? X mais 5 é igual a 12. 2x menos 3 é igual a x mais 12. 2 vezes 3x menos 7 é igual a 4 vezes 1 menos 2x. Observe que as letras, elas não têm expoente. E quando o expoente não aparece, né, quando ele tecnicamente a gente diz que não tem, na verdade tem. Tem e vale 1, tá bom? Esse expoente vale 1. Ele não aparece porque ele é incapaz de mudar o valor do que está sendo apresentado. Então, não precisa que ele apareça.